Uma equipe liderada por Ives Charles da Silva, pós-doutorando do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, criou um aplicativo que usa o zebrafish, o nosso conhecido peixe paulistinha, para gerar testes para a Covid-19 5 vezes mais baratos que os atuais. A equipe de cientistas desenvolveu uma fita com um QR Code que apresenta rapidamente o resultado para a Covid-19. A equipe foi premiada por esse trabalho no Global Virtual Hackathon Covid-19, uma competição internacional de ideias inovadoras no combate ao coronavírus. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. O Hackathon é uma maratona hacker que envolve cientistas de várias áreas para solucionar problemas com o desenvolvimento de sistemas ou aplicativos. No caso do Global Virtual Hackathon Covid-19, o foco era o desenvolvimento de ideias inovadoras sobre o coronavírus. O pesquisador Hilo Ribeiro conta ao Planeta Azul como foi a corrida para criar o teste. A ideia era desenvolver um teste rápido e barato para o diagnóstico da Covid-19 usando uma fita diagnóstica. Essa fita tem um QR Code para ser lido no aplicativo que dá rapidamente o resultado, positivo ou negativo para a Covid-19. Professor Hilo, como é que vocês chegaram a esse aplicativo? Bom, o que aconteceu, eu conheci o Ives há uns 2 anos, quase 3 anos atrás, quando nós participamos de um evento na Fundação Biominas em Belo Horizonte, né? E naquela época ele estava já trabalhando com o zebrafish, e eu estava com uma startup para monitoramento de pacientes à distância, né? Minha área de pesquisa é a internet das coisas, mas a gente aplica para as áreas mais diversas possíveis, né? Então, eu estava fazendo monitoramento de paciente para home care, né? E eu conheci o Ives e a gente conversando lá, ele estava falando do que ele tem os projetos com aquário, com zebrafish, para fazer teste de medicamento usando peixe, né? E o que aconteceu foi que ele estava me relatando que quando ele vai fazer um teste, ele tinha que pegar um estagiário, né? Colocar o medicamento na água para ficar acompanhando o peixe, e o estagiário ficava o dia inteiro lá olhando para onde que o peixe estava nadando. Eu falei, poxa, mas isso aí a gente resolve com visão computacional. Eu coloco uma câmera aqui, né, detecto o formato do objeto e uso inteligência artificial para ficar fazendo o tracking do peixe, né? E a gente começou a desenvolver essa ideia, e em 2018 nós apresentamos esse projeto para o Desafio Pfizer, nós ficamos entre os 3 melhores do Brasil, né? E aí começamos a trabalhar na pesquisa e tal, aí veio a pandemia, né? Então agora, durante a pandemia, tem mais ou menos um mês, né? 2 dias antes do hackathon, o Ives me chamou, Ilo, olha, tem um hackathon lá no Azerbaijão, de Hack Covid-19, hackathon internacional, e você pode entrar com a gente como desenvolvedor, que a gente quer ver o que a gente consegue apresentar, né? Nós estamos pensando em usar o zebrafish para fazer teste rápido, né? A gente tem toda a metodologia, agora só falta a gente colocar isso para rodar. Eu falei, tranquilo. Aí eu fui analisar todo o problema, né, nós temos aí o problema da notificação, né, o problema da identificação do paciente, né, de ajudar as políticas públicas para detectar onde que está tendo algum surto maior, né, e fazer isso de uma maneira muito dinâmica. Então, por causa disso, eu projetei esse formato em que você usa essa fitinha aqui, né, essa aqui é uma fita piloto. Então, você lê o QR Code, ela detecta usando visão computacional se está positivo ou negativo, mas é visual, você consegue ver se está positivo ou negativo o teste da pessoa, né? E a partir disso a gente começou a desenvolver toda a estrutura da aplicação para suportar essa quantidade de informações que a gente tem que capturar do paciente, que tem que capturar do acompanhamento do paciente, e também pensar em escala global, né? Então, como a gente estava trabalhando em um projeto com um hackathon, eu desenvolvi rapidamente uma aplicação bem simples, só para mostrar qual que era a funcionalidade. E
Pode falar. Como é que funciona o teste propriamente dito? São anticorpos do vírus, que o peixe gera contra o vírus, que ficam na fita e reagem à contaminação se for positiva, é isso? Isso. Funciona dessa maneira, né? Na realidade, a gente pega a proteína do vírus, injeta no peixe, no zebrafish, ele vai acasalar e a fêmea, ela coloca em torno de 200 a 500 ovos, né, em 24 horas. Então, a produtividade dela, em termos disso, é muito alta. Então, o que a gente faz? Quando a gente pega esses ovos já vão estar com anticorpo. Então, a partir disso, é feito um processo, o Ives consegue explicar melhor esse processo, né, em que você faz uma massa desses ovos, extrai esse anticorpo, né, e através de um processo químico você transfere isso aí para aquele papel tipo o teste de gravidez, né, o mesmo tipo de papel do teste de gravidez, e quando você coleta a saliva da pessoa, coloca na fita, ele vai reagir e vai mudar de cor, né, no caso, quando encontrar o anticorpo, né. Uhum. Marco? Ilo, uma coisa que parece bem interessante no projeto de vocês é a possibilidade de dialogar com os organismos de saúde, as autoridades públicas de saúde, coisa que é muito importante do ponto de vista de um combate à pandemia. Uhum. E também a questão, portanto, do georreferenciamento. Eu queria que você falasse um pouco como é que funciona isso. Hoje é bem tranquilo a gente trabalhar com georreferenciamento, porque todo mundo tem smartphone e todo smartphone hoje tem conexão, né? GPS, 3G, 4G, Wi-Fi. Então é muito tranquilo desenvolver uma aplicação que vai pegar isso, né? O que acontece? Quando você tem duas maneiras de usar esse teste, né? Você pode usar esse teste, por exemplo, eu vou mandar uma determinada quantidade de testes para uma cidadezinha lá do Amazonas, que lá não pega internet direito. Então, a pessoa vai pegar o celular, cadastrar, registrar os testes ali, quando ele tiver conexão, ele vai subir para a nuvem, né? E vai pegar a localização de onde está sendo feito o teste. A pessoa também, a ideia é que a gente possa disponibilizar esses testes como blister, qualquer um pode comprar e usar em casa, e ele se registra mesmo, ele tem um acompanhamento, e ele pode fazer, quando eu estou medindo aqui em casa, eu meço 3, 4 pessoas e mando o resultado do teste. E o legal é que a gente consegue detectar tanto os testes, enviar essas informações dos testes positivos e negativos. Então, isso permite um acompanhamento bem interessante do que está funcionando, quem está curado, ou como está o acompanhamento daquela pessoa também, né? Vocês tiveram, desculpe, vocês tiveram alguma ajuda governamental, algum financiamento, algum incentivo à produção desse teste? Não, a gente tem o apoio, né, das universidades, mas o que nós tivemos até agora foi o prêmio que nós tivemos do Hackathon, né, que foi $2.000, nós rateamos e usamos uma parte para cobrir essas despesas, né. E $2.000 são cerca de R$10.000. Na realidade, entregaram para nós menos, né, depois da conversão, quando vem pelo quase nada. Pelo banco, e mais, né, o IOF. Come um monte de coisa, né? Mas aí a gente deu esse passo inicial, né? Então, era uma das coisas que a gente precisava, porque tanto o reconhecimento, né, do projeto, que esse prêmio ajudou a trazer, né? E também poder custear as despesas desse desenvolvimento, né? Dessa pesquisa. E agora... Vocês participaram de um hackathon internacional, ou seja, uma competição que reuniu aí mais de 60 países, parece, né? Foi. E vocês ficaram em terceiro lugar, quer dizer, realmente uma coisa importante. Isso aí gerou, no caso de vocês, algum interesse de outro país na pesquisa de vocês?
Olha, o próprio pessoal do Azerbaijão, né, já estão me cobrando aqui. Cadê o teste? Nós queremos. O ministro de tecnologia deles postou no Facebook a reportagem do jornal da USP, né? Por mais que estava em Azerbaijano, no idioma deles lá, eu olhei lá, dei uma olhada também, foi bem interessante. E eu estou recebendo deles essa solicitação. Olha, a gente quer um deadline, a gente quer pegar e comprar esses testes, ver o que vocês estão precisando, né? Mas a orientação que a gente está, do grupo, né, que a gente está conversando, é primeiro finalizar, ter certeza, validar, antes de poder falar assim, olha, vamos para produção, ou vamos buscar tal fonte de investimento, de financiamento do projeto, né, para evitar esse problema de você jogar no mercado, por exemplo, um teste que dá 50% de falha, né? Então, esse é uma das coisas que a gente quer evitar. Né? Ilo, você sabe o custo de cada teste? Quanto custa cada teste, para produzir cada teste em escala industrial, claro? Olha, a previsão, nós fizemos uma análise, né? Tem um membro da equipe, o Matheus, que ele é da área de economia, né? E ele já fez todo esse levantamento e a gente chegou, durante o hackathon, a gente teve 3 dias para projetar e analisar, né? Mas durante o hackathon a gente estimou em menos de $5 o teste. Então, só que assim, é custo, né? Sim. Só que se a gente for transformar isso hoje em reais, dá o quê? Sei lá, um pouco menos de R$ 30, né? Uhum. E se você imaginar, eu conversando com um médico, ele me falou que os laboratórios estão vendendo a R$ 200, R$ 300 um teste, né? Ele chega a ser 10 vezes mais barato, mas esse é o custo, né? Então, a gente acredita que ele possa subir um pouco mais. Uhum. E outra coisa que influencia no custo, que é o que estamos fazendo agora nesse estágio de validação da pesquisa, é determinar o quanto de aquários e peixes a gente vai precisar para fazer uma determinada quantidade de testes. O zebrafish, ele é muito fácil de se trabalhar, de se manusear. Então, a gente consegue replicar isso muito rápido e muito fácil, né? Então, é a metodologia que a gente está aplicando, né? E a gente vai estar determinando esse custo dessa metodologia e quantos peixes ou quantos aquários a gente vai precisar para tantos mil testes, né?